Oi, eu sou o professor Isaac Seebra e iremos resolver uma questão de potenciação. Considere que uma bactéria se divide em duas bactérias a cada 8 horas. Logo, em 16 horas serão 4 bactérias. Em 24 horas serão 8 bactérias. E assim sucessivamente. Quantas bactérias haverá em 72 horas? Aqui você vê uma bactéria. Exatamente essa bactéria, depois de 8 horas, vai se dividir em duas bactérias. Depois de 8 horas, essa bactéria vai se dividir em duas bactérias e aquela bactéria vai se dividir em outras duas bactérias, totalizando 4 bactérias. Depois de 8 horas, essa bactéria vai se dividir em duas, essa vai se dividir em duas, essa também vai se dividir em duas e a última vai se dividir em duas, totalizando 8 bactérias. Observe, de onde vê essas 8 horas, 16 horas, 24 horas? Se você olhar para cá, a primeira divisão aconteceu depois de 8 horas. A segunda divisão também aconteceu depois de 8 horas, sendo que já tinham passado 8 horas. Ou seja, depois de 16 horas, houve a segunda divisão. Assim sendo, a terceira divisão vai ser em 24 horas, que serão as 16 horas que se passaram, mais as 8 horas, para que haja a próxima divisão da bactéria. O comando da questão é: quantas bactérias haverá em 72 horas? Uma bactéria se divide em duas a cada 8 horas. A cada 8 horas, uma bactéria se divide em duas. Quantas divisões elas irão sofrer em 72 horas? Simples, basta dividir 72 horas por 8 horas, obtendo 9 divisões. Se você der uma olhada aqui na tabuada, 8 vezes 9, 72. Então, se eu pegar 72 e dividir por 8, eu acho exatamente 9. Serão 9 divisões. Sendo 9 divisões, eu tenho 2 elevado a 9. Por que 2? Porque uma bactéria se divide em duas. E por que 9? Porque haverá 9 divisões. 2 elevado a 9 equivale o 2 9 vezes, multiplicado entre si 9 vezes. Na primeira divisão, uma bactéria deu origem a duas bactérias. Na segunda divisão, duas bactérias deram origem a 4 bactérias. E de onde vem esse 4, professor? 2 vezes 2, 4. Na terceira divisão, 4 bactérias deu origem a 8 bactérias. De onde veio esse 8? 4 vezes 2, 8. Quarta divisão, 8 bactérias deu origem a 16 bactérias. De onde veio esse 16? 8 vezes 2, 16. Quinta divisão, 16 bactérias deram origem a 32 bactérias, que é o resultado de 16 vezes 2. Sexta divisão, 32 bactérias deram origem a 64 bactérias, que é o resultado de 32 vezes 2. Sétima divisão, 64 bactérias vezes 2 vai dar origem a 128. Professor, por que eu estou multiplicando por 2? Porque uma bactéria se divide em duas a cada 8 horas. Oitava divisão, 128 bactérias vai dar origem a 256 bactérias, que é o resultado de 128 vezes 2. Oitava divisão, 256 bactérias vai dar origem a 512 bactérias, que é o resultado de 256 vezes 2. Nessa nona divisão, você tem a quantidade de bactérias no final de 72 horas. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.